Eu nunca pensei que meu próprio pai diria isso em voz alta, especialmente não na frente de todos que realmente importavam. Meu nome é Gretchen. Tenho 29 anos e estava em um salão comunitário local, cercada por parentes, quando tudo mudou de uma vez. O encontro deveria ser rotineiro, rostos familiares, conversas educadas, nada que exigisse atenção. Eu havia aprendido a ficar em silêncio nessas situações, a manter a postura firme, a ouvir sem reagir. Mas naquela noite, o silêncio não me protegeu. Ele elevou a voz sem hesitar, alto o suficiente para interromper conversas próximas, alto o suficiente para que todos se virassem. Não baixou o tom nem suavizou as palavras. Olhou diretamente para mim e disse: "Você nunca vai ser nada." A frase caiu exatamente onde ele queria, não como opinião, não como frustração, mas como um julgamento final pronunciado em voz alta. Eu não discuti. Não pedi para ele parar. Não me expliquei. Olhei para ele e respondi: "Talvez você esteja certo." Disse de forma calma, sem sarcasmo, sem emoção, porque qualquer reação mais forte teria dado a ele controle sobre o momento. Peguei minhas chaves e saí. Não esperei por reações, desculpas ou expressões de choque. Saí, entrei no carro e fui embora sem olhar para trás, deixando o barulho onde ele pertencia. Algumas horas depois, ainda tentando controlar a respiração, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um parente que havia ficado. As palavras eram breves, cuidadosas, quase hesitantes. "Você sabe o que ele fez depois que você saiu?" Antes de continuar, faça uma pausa e reflita. Se você já ficou em silêncio para sobreviver a um momento assim, talvez reconheça o que veio a seguir. Antes daquela noite, eu já havia aprendido a viver com certas regras dentro da minha família. Meu pai acreditava que a ordem importava mais do que o conforto e definia o certo e o errado como coisas que mantinham o controle dele. Suas opiniões eram tratadas como decisões finais, não porque fossem sempre justas, mas porque questioná-las só piorava as coisas. Aprendi cedo que ser agradável era mais seguro do que ser honesta, mesmo quando a honestidade teria me custado menos do que o silêncio ao longo do tempo. Nada do que eu fazia era abertamente revoltante. Ainda assim, tudo parecia ficar sempre aquém da aprovação. O problema nunca era um erro específico que pudesse ser corrigido. Era a ideia de que eu precisava de correção constante. Se eu falasse diretamente, me chamavam de difícil. Se eu ficasse quieta, diziam que eu não tinha iniciativa. Sempre havia algo ligeiramente errado, sempre uma razão para me lembrar de que eu não estava à altura. Minha mãe tinha um papel mais discreto em tudo isso. Ela preferia a calma à confrontação, mesmo que a calma custasse a alguém. Baixava o olhar quando as conversas ficavam tensas, oferecendo gestos pequenos em vez de proteção. Seu silêncio nunca era alto, mas era constante, e, com o tempo, se tornou outra regra que aprendi a não desafiar. Meu irmão Daniel se encaixava facilmente no espaço que nosso pai mais valorizava. Ele sabia quando falar, quando concordar e quando alinhar-se às expectativas. Sua posição na família nunca foi anunciada ou defendida. Simplesmente existia, reforçada por decisões do dia a dia que deixavam claro cujas escolhas tinham peso. Percebi a diferença sem precisar que me explicassem e aprendi a contorná-la, em vez de lutar contra ela. O encontro familiar naquela noite havia sido planejado semanas antes, apresentado como algo simples e necessário. O objetivo era reunir os parentes, reforçar conexões e mostrar que tudo funcionava como deveria. Esperava-se minha presença, não porque ela fosse importante, mas porque minha ausência levantaria questões que ninguém queria responder. Recusar nunca foi apresentado como uma opção. Eu fui porque evitar conflitos já havia se tornado algo natural para mim, e porque me convenci de que tudo passaria como sempre passava. Eu sabia como me manter composta, como responder educadamente, como me tornar pequeno o suficiente para não chamar atenção. O que eu não esperava era a mudança de tom no exato momento em que a crítica deixou de ser implícita e se tornou algo declarado abertamente. Olhando para trás, o padrão era óbvio. Nunca se tratou de um comentário ou de uma noite específica. Era sobre anos de julgamentos silenciosos que finalmente encontraram uma voz pública. Eu já havia sido corrigida em particular tantas vezes que a única novidade daquele momento era o público. As palavras em si eram familiares, mesmo que o contexto não fosse. Essa era a diferença que realmente importava. Ser diminuída a portas fechadas ensina resistência.
Ser diminuída na frente dos outros muda a maneira como tudo é visto. Transforma um desequilíbrio privado em algo compartilhado, algo que não pertence mais apenas às pessoas envolvidas. O que aconteceu naquela noite não surgiu do nada, mas ultrapassou um limite do qual não se podia voltar, quer alguém estivesse pronto para admitir ou não. Algumas horas depois que saí do prédio, meu celular acendeu com uma mensagem que eu não esperava receber naquela noite. Era da minha tia Lohane, e o tom era cuidadoso de uma forma que imediatamente me pareceu diferente. Ela não perguntou como eu estava ou se havia chegado em casa em segurança. Escreveu que achava que eu deveria saber de algo antes de ouvir de outra pessoa. Fiquei olhando para a tela por um longo instante antes de responder, já sentindo que o que viesse a seguir não tornaria a noite mais fácil de processar. Lohane explicou que, depois que eu saí, meu pai não me seguiu nem tentou acalmar a situação. Em vez disso, ele ficou para trás e conversou em particular com as pessoas responsáveis pela administração do salão comunitário. Esperou até que a sala se acalmasse antes de abordá-los, escolhendo um momento em que sua voz soaria racional, e não emocional. Segundo ela, ele enquadrou a conversa como preocupação, e não como raiva, o que tornou tudo muito mais eficaz. Pediu que registrassem o que chamou de incidente envolvendo mim. Não descreveu como um desentendimento familiar ou um mal-entendido que escalou. Descreveu como uma perturbação que precisava ser registrada para referência futura. Lohane disse que ele foi cuidadoso com a linguagem, evitando qualquer coisa que soasse pessoal, mas deixando claro o suficiente para que tivesse peso. Meu pai disse que eu havia ficado agitada, imprevisível e inadequada para um espaço comunitário compartilhado. Sugeriu que meu comportamento refletia problemas contínuos, e não apenas um momento isolado. Ele não elevou a voz e não exagerou a cena em si. Em vez disso, focou no meu caráter, insinuando instabilidade sem usar a palavra diretamente. O resultado foi pior do que uma acusação dramática porque soava calmo, deliberado e responsável. O que eu não percebi até Lohane me explicar foi o quão facilmente suas palavras foram aceitas. Os organizadores ouviram, assentiram e tomaram notas. Confiaram nele porque ele estava envolvido com a comunidade há anos, porque sabia se apresentar como alguém preocupado com o bem maior. Ninguém pediu a minha versão dos fatos. Ninguém questionou se o relato dele correspondia ao que realmente aconteceu. Ao final daquela conversa, meu nome já havia sido adicionado a um relatório interno. Não foi algo dramático ou visível, apenas um registro que me seguiria silenciosamente. Lohane disse que foi enquadrado como documentação rotineira, algo feito para garantir que futuros encontros permanecessem seguros e organizados. Ouvir isso fez meu estômago se contrair de uma forma diferente de vergonha ou raiva. O impacto ficou mais claro naquela noite, quando conferi meu e-mail. Um programa comunitário ao qual eu estava informalmente conectada enviou uma mensagem breve dizendo que minha participação estava sendo suspensa. Não havia explicação além de uma vaga referência a preocupações recentes. A linguagem era polida, quase apologética, o que tornava difícil contestar. Não era uma rejeição, mas uma pausa que carregava consequências. Sentada sozinha com aquela informação, comecei a entender o que realmente havia acontecido. Não se tratava de uma reação emocional por ter sido desafiada em público. Era um movimento calculado, projetado para reassumir o controle depois que o público se afastasse. Meu pai não havia explodido porque estava irritado. Ele esperou até poder moldar a narrativa silenciosamente, sabendo que o silêncio causaria mais dano do que a confrontação. O que mais me perturbou foi o quão familiar aquele padrão parecia de repente. Era a mesma abordagem que ele usava dentro da família há anos, apenas aplicada em uma escala maior. A diferença era que agora envolvia instituições, registros e oportunidades que se estendiam além dos relacionamentos privados. Não se tratava mais apenas de como eu era tratada em casa. Não respondi a Lohane imediatamente. Precisei de tempo para assimilar a percepção de que aquilo havia sido planejado, e não improvisado. Compreender essa diferença mudou a forma como enxerguei tudo que se seguiu. Isso me mostrou que o que viesse depois também não seria acidental. Não muito tempo depois, as consequências daquela decisão começaram a surgir de maneiras que eu não podia ignorar. 2 dias depois, parei de reagir e comecei a prestar mais atenção naquilo que havia sido silenciosamente ignorado por anos. Revi conversas, mensagens e momentos que havia descartado como desconfortáveis, mas inofensivos na época. O que se destacou não foi um incidente isolado, mas um padrão familiar que de repente parecia impossível de ignorar.
meu pai sempre se posicionou como alguém que protegia a ordem, mas a forma como ele a impunha consistentemente o beneficiava. Sempre que alguém desafiava sua autoridade, a resposta raramente era direta, e as consequências apareciam depois, disfarçadas como questões não relacionadas. Quanto mais eu examinava o passado, mais claro ficava que eu não havia sido a primeira pessoa a ser tratada dessa forma. Lorraine compartilhou detalhes que eu nunca tinha ouvido antes, falando cuidadosamente, como se estivesse testando até que ponto eu estava pronta para ouvir a verdade. Ela descreveu outras situações em que meu pai levantava preocupações a portas fechadas, sempre com a mesma linguagem calma e tom medido. Ele nunca acusava ninguém abertamente e nunca confrontava as pessoas de maneiras que pudessem ser questionadas. Em vez disso, ele documentava, relatava e sugeria padrões de comportamento que os outros aceitavam sem escrutínio. Lorraine explicou que, nesses casos, as pessoas envolvidas frequentemente se sentiam confusas em vez de irritadas. Oportunidades desapareciam, convites deixavam de chegar, e as explicações permaneciam vagas. A maioria delas assumia que o problema era o próprio comportamento, sem perceber como a narrativa havia sido moldada antes mesmo de saberem que uma discussão estava acontecendo. Ouvir isso mudou algo em mim porque colocou minha experiência dentro de um quadro maior, que ia muito além da dinâmica familiar. Quando a notícia começou a circular entre os parentes, as reações foram discretas, e não confrontacionais. Alguns demonstraram preocupação sem oferecer apoio, enquanto outros optaram por se afastar sob a desculpa de manter neutralidade. As conversas ficaram mais curtas, as respostas mais lentas e os convites mais seletivos. Não era hostilidade aberta, mas também não era lealdade. A família não se dividiu em lados claros, e ninguém me defendeu abertamente, o que fez o silêncio pesar mais do que a oposição direta. O que mais me surpreendeu foi quão rapidamente o foco se afastou do que meu pai havia feito e se voltou para como eu deveria lidar com a situação. Fui aconselhada a ter paciência, a deixar as coisas se acalmarem, para evitar que a situação escalasse. A mensagem subjacente era clara, mesmo quando não dita: preservar a estrutura existente era mais importante do que questionar seu funcionamento. Meu desconforto foi tratado como um efeito colateral infeliz, e não como um problema a ser resolvido. À medida que ouvi essas respostas, ficou óbvio que nunca se tratou apenas de uma relação tensa entre pai e filha. Era sobre quem controlava a narrativa e quem absorvia as consequências. Meu pai não precisava de concordância para manter o poder. Ele precisava de obediência. E a família havia aprendido, ao longo do tempo, que a obediência mantinha tudo previsível. Questionar esse arranjo ameaçava a estabilidade, e isso deixava as pessoas desconfortáveis o suficiente para desviar o olhar. Compreender isso reformulou toda a situação. O problema não era mal-entendido ou sentimentos feridos que pudessem ser resolvidos com uma conversa. Era um sistema construído em torno da autoridade, que desencorajava a responsabilização. Quando percebi como o peso emocional havia sido deslocado, parei de me perguntar o que poderia ter feito diferente e comecei a questionar por que os mesmos padrões continuavam sem serem contestados. Essa percepção não trouxe alívio, mas trouxe clareza. Explicou por que ninguém interveio e por que meu pai se sentiu confiante em agir da maneira que agiu. O poder funciona melhor quando parece razoável, e seu controle havia sido disfarçado como responsabilidade por tanto tempo que poucas pessoas questionaram. Ver a estrutura claramente significava que eu não podia mais fingir que aquilo era um incidente isolado, e me forçou a aceitar que o problema era maior do que uma única noite ou um único comentário. Cerca de uma semana depois, parei de evitar o inevitável e decidi enfrentá-lo diretamente. Pedi para meu pai se encontrar comigo pessoalmente, não para discutir, mas para ouvir dele a explicação sobre o que havia feito, sem intermediários ou versões suavizadas transmitidas por outros. Quando nos sentamos, falei cuidadosamente, escolhendo palavras que deixassem pouco espaço para evasivas. Disse a ele que sabia que ele havia contatado os organizadores e me descrito de maneiras que prejudicaram minha reputação. Perguntei por que ele acreditava que aquilo era justificado e esperei uma resposta que reconhecesse responsabilidade. Ele não hesitou. Encostou-se na cadeira e descartou a situação como algo que eu havia entendido errado. Disse que eu estava lendo demais, que minhas reações sempre haviam sido excessivas, e que minha sensibilidade criava problemas onde não existiam. Segundo ele, nada do que fez foi prejudicial, e se consequências surgiram, foram simplesmente resultado de como os outros perceberam meu comportamento. Seu tom permaneceu firme, quase tranquilizador, como se reformular os eventos já fosse suficiente para encerrar a conversa.
Eu rebati, explicando que alegações documentadas não existem no vácuo e que rotular alguém como instável carrega consequências reais. Ele me interrompeu, insistindo que suas intenções eram protetoras, não punitivas. Alegou que estava prevenindo problemas potenciais e mantendo padrões, não me atacando pessoalmente. Enquanto ouvia, percebi o quão profundamente ensaiada aquela narrativa era, polida por anos de repetição sem contestação. Daniel interveio antes que eu pudesse responder mais. Ele me disse que eu estava piorando a situação ao me recusar a deixar pra lá. Afirmou que assuntos familiares deveriam permanecer privados e que continuar aquela conversa só envergonharia todos os envolvidos. Insistiu para que eu permanecesse em silêncio, pensasse nas aparências e lembrasse que reputações, uma vez manchadas, são difíceis de reparar. A preocupação dele não era com o que havia acontecido, mas com como isso poderia parecer se o conflito continuasse. Aquele momento esclareceu tudo. Toda tentativa minha de me explicar era redirecionada para preservar a imagem de unidade. Responsabilidade era tratada como perturbação, enquanto o silêncio era elogiado como maturidade. Pude ver como a estrutura funcionava agora, não por força, mas por meio de uma pressão sutil para a conformidade. Dizer a verdade era enquadrado como egoísmo, enquanto absorver o dano era enquadrado como responsabilidade. Eu disse a ambos que tinha acabado de tentar ser compreendida dentro de um sistema que exigia meu silêncio para funcionar. Afirmei que continuar a participar significaria aceitar uma versão de mim mesma que eu não reconhecia, definida pelo conforto dos outros e não pela minha própria realidade. Minhas palavras não levantaram vozes nem provocaram indignação. Ainda assim, o ambiente ficou tenso porque eu havia parado de negociar. Meu pai respondeu me advertindo que me afastar me isolaria. Ele disse: famílias não funcionam assim, e essa distância gera arrependimento. Daniel ecoou suas palavras, acrescentando que sair seria visto como algo dramático e desnecessário. Nenhum dos dois perguntou do que eu precisava ou reconheceu o que me havia sido tirado. A preocupação deles continuava voltada à estabilidade, e não à justiça. Eu ouvi sem interromper e então declarei minha decisão claramente. Disse que estava me afastando de encontros familiares, eventos compartilhados e obrigações informais. Expliquei que isso não era punição nem vingança, mas um limite que eu precisava para me proteger. Afirmei que não participaria mais de espaços em que minha presença exigisse silêncio ou auto-apagar-me. A reação foi contida, e não explosiva. Meu pai me acusou de reagir exageradamente mais uma vez, enquanto Daniel balançava a cabeça, desapontado. Não houve tentativa de compromisso ou de entender minha perspectiva. Essa ausência confirmou que as palavras não podiam, essa estrutura não se dobrava e não ouvia. Sair daquela conversa foi mais pesado do que deixar o salão dias antes. Ainda assim, também pareceu definitivo. Eu não esperava mais reconhecimento ou reparação. Entendi que ficar significaria continuar desempenhando um papel do qual já havia crescido. Sair significava incerteza, mas também significava honestidade. Pela primeira vez, minha decisão não foi moldada pelo medo das consequências, mas pela clareza sobre o que eu não estava mais disposta a aceitar. Não muito tempo depois, as consequências começaram a se espalhar além da minha família, alcançando espaços onde meu sobrenome sempre fora tratado como neutro até que de repente não era mais. A mudança foi sutil no começo. Conversas no trabalho mudaram de tom sem explicação. Convites deixaram de chegar e pessoas que antes falavam abertamente comigo passaram a ser cautelosas com as palavras. Não fui confrontada diretamente. Ainda assim, podia sentir que algo havia sido colocado entre mim e a comunidade que eu havia passado anos construindo. Ficou claro que a versão de mim sendo compartilhada não era mais moldada pelas minhas ações, mas por uma história a qual eu não tinha acesso nem controle. Aprendi, através de comentários indiretos, que preocupações sobre meu comportamento haviam sido levantadas, enquadradas como alertas silenciosos, e não acusações. Eu era descrita como imprevisível, difícil de trabalhar e emocionalmente instável, de maneiras deliberadamente vagas. Nenhum incidente específico foi citado, o que tornava o dano mais difícil de ser enfrentado. Quando a reputação é questionada sem detalhes, a negação soa como defesa, mesmo quando é verdadeira. Isso começou a afetar minha posição profissional. Uma oportunidade comunitária para a qual eu vinha me preparando foi suspensa sem explicação, seguida de uma mensagem polida informando que as circunstâncias haviam mudado. Disseram que era temporário, embora nenhum prazo tenha sido oferecido.
A escolha das palavras sugeria cautela, e não rejeição, mas apenas a cautela já era suficiente para interromper um impulso que eu não poderia reconstruir facilmente. Percebi então que o impacto não era acidental e que o silêncio estava sendo usado como prova contra mim. Colleen, minha melhor amiga, notou a mudança antes mesmo de eu explicar. Ela não insistiu por detalhes nem incentivou confronto. Em vez disso, ouviu enquanto eu narrava o que havia acontecido, permitindo que eu terminasse sem interromper ou minimizar o peso da situação. Sua presença me trouxe firmeza durante um período em que comecei a questionar minhas próprias percepções, algo que se mostrou mais desestabilizador do que as consequências externas em si. Apesar da pressão crescente, escolhi não responder publicamente. Não emiti declarações, não me defendi online e não tentei corrigir a narrativa que circulava por canais informais. Entendi que qualquer palavra minha seria filtrada pelo mesmo olhar que já me havia rotulado como problema. Permanecer em silêncio não era uma admissão de culpa, mas uma recusa em atuar para um sistema que recompensava a obediência em detrimento da verdade. O que eu não esperava era como esse silêncio começaria a mudar a direção da história. Sem minha reação, a atenção focada lentamente voltou para a origem. Perguntas começaram a circular na comunidade sobre por que preocupações haviam sido levantadas sem evidências e por que canais oficiais foram usados para tratar de algo que supostamente era uma questão pessoal. Algumas pessoas começaram a questionar quantas vezes avisos similares haviam sido registrados e contra quem. Descobri que não era a primeira vez que meu pai intervinha em assuntos comunitários sob a desculpa de preocupação. Outros haviam passado por situações parecidas anos antes, embora nenhuma tão visível quanto a minha. O padrão era silencioso, mas consistente, baseado em autoridade, e não em responsabilidade. Desta vez, porém, a ausência de escalada da minha parte abriu espaço para escrutínio, e não para distração. Eventualmente, os organizadores que haviam pausado minha oportunidade entraram em contato novamente, desta vez fazendo perguntas em vez de tomar decisões. Queriam clareza sobre a documentação da reclamação original para fundamentá-la e contexto que antes havia sido considerado desnecessário. A ausência de comprovação tornou-se difícil de ignorar, e a credibilidade do relatório começou a enfraquecer. Não fui restaurada da noite para o dia, nem o dano desapareceu completamente. A confiança não retorna por comando, especialmente quando a dúvida foi introduzida deliberadamente. Ainda assim, a narrativa que antes circulava livremente agora encontrou resistência, e a autoridade por trás dela deixou de passar despercebida. Percebi que, embora o silêncio tenha me custado a curto prazo, ele também me impediu de reforçar uma história que nunca foi minha para carregar. Ao escolher não me envolver, retirei-me do papel que esperavam que eu desempenhasse. As consequências eram reais, mas não eram mais unilaterais. Pela primeira vez, a influência da qual meu pai dependia estava sendo questionada, não por mim, mas pelas próprias estruturas que ele usava para controlar a narrativa. Algumas semanas depois, a mudança que havia sido lenta e sutil finalmente se tornou impossível de ignorar. O que começou como perguntas discretas dentro da comunidade transformou-se em revisões formais de decisões passadas que meu pai havia influenciado ao longo dos anos. Pessoas começaram a buscar registros antigos, atas de reuniões e relatórios informais que antes eram aceitos sem hesitação. Padrões surgiram, padrões que ninguém queria nomear antes, reclamações rotuladas como preocupações, advertências que nunca vinham acompanhadas de provas, situações em que a autoridade substituía a justiça sob o disfarce de responsabilidade. O papel do meu pai na comunidade mudou quase da noite para o dia. Convites deixaram de chegar. Suas opiniões não eram mais tratadas como definitivas. Quando reuniões aconteciam, suas palavras eram registradas em vez de aceitas como verdades. O respeito que ele antes conquistava apenas com confiança começou a se desgastar, substituído por distância polida e linguagem cautelosa. Ninguém o confrontava diretamente, mas o silêncio ao redor dele parecia diferente do silêncio que me cercava antes. Desta vez, carregava dúvida, não desprezo. A família não podia mais protegê-lo. Por anos, a lealdade interna funcionou como um amortecedor, suavizando suas ações antes que chegassem à superfície. Agora, esse amortecedor se rachou. Parentes que antes desviavam perguntas começaram a se afastar. Alguns evitaram o assunto por completo. Outros admitiram que não queriam se envolver. O acordo tácito de proteger as aparências não se sustentava mais, especialmente quando olhos externos estavam observando.
Daniel percebeu a mudança antes que meu pai a reconhecesse. Sua posição sempre dependera de se alinhar ao lado certo da autoridade, mas aquele lado já não era estável. Conversas que antes pareciam confiantes tornaram-se cautelosas. Ele parou de falar em nome da família em espaços públicos. Quando falava, mediava cada palavra com cuidado, como se estivesse testando o chão sob seus pés. A confiança que antes usava como armadura agora parecia algo que ele temia perder. Eu observei tudo isso sem intervir. Não forneci documentos nem pressionei por responsabilização. Não corrigi narrativas nem apontei contradições. Os sistemas dos quais meu pai dependia estavam fazendo o trabalho sozinhos. Quando a autoridade é construída sobre controle, e não sobre confiança, não precisa de oposição para desmoronar. Ela só precisa de atenção. Em casa, a dinâmica também mudou. Conversas que antes giravam em torno de expectativas e conformidade tornaram-se mais curtas e tensas. Meu pai inicialmente descartou a situação como um mal-entendido, depois como exagero. Quando essas explicações falharam, culpou pressões externas e pessoas sem contexto. Nada disso mudou o resultado. A influência depende da credibilidade, e a credibilidade não sobrevive ao escrutínio repetido. Durante esse período, Daniel se aproximou de mim uma vez, falando com mais cuidado do que eu jamais o havia ouvido falar. Ele não se desculpou nem reconheceu diretamente o que me aconteceu. Em vez disso, perguntou se eu pretendia me envolver, como se meu silêncio tivesse se tornado uma fonte própria de incerteza. Eu disse a verdade. Não tinha intenção de voltar a uma estrutura que já me mostrará como funcionava. Meu papel havia terminado. Aquela resposta o deixou mais desconcertado do que a raiva jamais poderia. Sem minha participação, não havia equilíbrio familiar para retornar. A hierarquia, ele entendia, dependia de alguém absorver a pressão silenciosamente. Quando isso parava, todos precisavam se ajustar. Para então, eu já estava preparando minha decisão final. Não foi repentina, e não foi emocional. Foi prática. Revisei o que permanecer conectada exigiria e o que custaria. Comparei isso com a vida que eu estava construindo sem correções constantes, justificativas ou silêncio. O contraste era claro. As consequências na comunidade continuaram a se desenrolar sem minha participação. Meu pai perdeu sua autoridade informal, depois seus cargos formais. Comitês foram reorganizados. Responsabilidades foram redistribuídas. Seu nome não carregava mais peso automaticamente. Nada disso foi apresentado como punição. Foi tratado como procedimento, o que tornava impossível contestar sem expor os próprios padrões sob revisão. Não senti satisfação ao ver isso acontecer. O que senti foi clareza. O dano que me fizeram nunca foi pessoal da maneira que eu acreditava. Era estrutural. Uma vez que a estrutura foi questionada, tudo que se apoiava nela enfraqueceu. Quando terminei de traçar meus planos, o resultado era inevitável. A distância que eu havia criado não era mais temporária. Era necessária. Eu não estava me afastando com raiva, nem esperando por um encerramento que nunca viria. Estava escolhendo um futuro onde meu valor não seria negociado dentro do sistema de outra pessoa. As consequências retornaram à sua fonte, não porque eu as pressionasse, mas porque me afastei e deixei que avançassem por conta própria. 3 meses depois, a distância entre minha antiga vida e a atual parecia permanente, e não temporária. Consequências que antes pareciam abstratas tornaram-se visíveis de maneiras concretas. Meu pai não possuía mais a autoridade informal da qual dependia há anos. Convites deixaram de chegar. Sua opinião não era mais tratada como atalho para consenso, e pessoas que antes o defendiam passaram a evitar falar em seu nome. Aqueles que o apoiavam abertamente sofreram consequências silenciosas, perdendo influência e credibilidade à medida que a estrutura de que dependiam desmoronava lentamente. Ninguém apresentou isso como punição. Ainda assim, a mudança era inegável e irreversível. Para mim, a vida se estabilizou em um ritmo que não girava mais em torno de expectativas ou autocorreção. Construí rotinas sem me preocupar com como seriam interpretadas pelas expectativas familiares. Meu trabalho tornou-se mais focado porque não era mais filtrado pela ansiedade sobre reputação. Conexões sociais ficaram mais leves porque não precisava explicar ausências ou justificar limites. O espaço que criei permitiu que a clareza substituísse a vigilância.
E essa clareza tornou-se a base de tudo que se seguiu. A decisão de cortar os laços completamente não veio da raiva nem do desejo de provar algo. Veio da compreensão dos padrões, com distância suficiente para enxergá-los claramente. Reconciliar-se exigiria retornar a uma dinâmica onde meu valor fosse negociável, onde silêncio fosse tratado como obediência e onde a responsabilização sempre fosse redirecionada. Escolhi não oferecer outra oportunidade para que aquele ciclo se repetisse. Não houve discussões finais nem saídas dramáticas. Parei de responder, parei de participar e parei de dar explicações. A separação foi silenciosa, mas firme. Sem minha presença, a narrativa familiar teve dificuldade em se manter. Tentativas de me trazer de volta eram indiretas e inconsistentes, muitas vezes apresentadas como preocupação, e não como responsabilidade. Eu não me envolvi. A distância deixou de ser uma reação e se tornou uma decisão baseada no respeito próprio. Com o tempo, a ausência se normalizou e a pressão para retornar desapareceu, à medida que as pessoas se ajustaram a uma realidade na qual eu não estava mais disponível para estabilizar tensões ou absorver desconfortos. O que mais me surpreendeu foi perceber o quão pouco esforço era necessário para manter esse limite uma vez estabelecido. O medo que antes acompanhava o afastamento se dissolveu à medida que minha vida se enchia de propósito, e não de defesa. Aprendi que a paz não exige negociação constante quando o custo da negociação é a dignidade. Meu senso de valor não depende mais do reconhecimento daqueles que se recusam a enxergá-lo. Família não concede a ninguém o direito de diminuir seu valor ou reescrever sua realidade. Respeito não se conquista pela resistência, nem a lealdade se prova pelo silêncio. O respeito próprio, às vezes, começa ao sair de espaços que exigem que você se encolha para pertencer. Afastar-se não é fraqueza quando ficar exige que você abandone quem realmente é. Escolher a si mesmo pode ser a resposta mais honesta a anos de controle e desvalorização. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Seu tempo e atenção significam mais do que você imagina. Se alguma parte desta jornada ressoou com você, convido a compartilhar seus pensamentos e experiências nos comentários. Diferentes perspectivas importam, e sua voz pode ajudar alguém a se sentir menos sozinho em sua decisão.